Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Graças ao bom Deus, estamos terminando mais um domingo, mais um dia do Senhor. Estamos agradecendo a Deus porque Deus tem sido bondoso para conosco. Nenhum dos nossos irmãos e irmãs tem sido atingido por essa pandemia, por esse vírus. Nós vamos terminar o nosso domingo, nosso dia do Senhor, na presença do Senhor. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor que será trazida pelo reverendo Kleber. Reverendo, que Deus possa abençoar a sua palavra e que Deus possa colocar nos seus lábios aquilo que Ele tem de recado nos nossos corações. Meus irmãos queridos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor para podermos ouvir a sua palavra, a sua voz e buscarmos o alimento para as nossas almas. Gostaria nesse instante de orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe o estudo da sua palavra. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos por mais um dia que o Senhor nos concede na Tua presença. Somos gratos a Deus pela semana que tivemos, pelos cuidados do Senhor sobre nossas vidas. Somos gratos a Deus porque, apesar de nós mesmos, nós temos experimentado todos os dias da Tua graça e da Tua misericórdia. Elas têm estado sempre conosco, ó Deus. Jamais o Senhor tem nos desamparado. Louvado seja o Teu nome por isso. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pelos Teus cuidados sobre nós. Agora, ó Pai, queremos meditar na Tua palavra. Rogamos a Ti, ó Deus, que abra o nosso entendimento. Abra os nossos corações, para que possamos, ó Deus, ouvir, entender e viver, ó Deus, o que a Tua palavra tem nos ensinado. Oramos assim gratos por tudo, no nome santo de Jesus Cristo, o Senhor de nossas almas e o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos queridos, nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, os versos 1 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12. Diz a palavra do Senhor. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens.
e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de Marcos foi escrito para os gentios de Roma. Portanto, espera-se que a sua narrativa seja mais direta e menos filosófica. O que é esperado ao ler o Evangelho é facilmente identificado. Logo na primeira sentença da obra, Marcos faz uma afirmação de grande peso teológico. Ele afirma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta sentença, então, queridos irmãos, vai nortear os seus escritos de forma que o todo venha a funcionar como uma prova desta afirmação através da gradativa revelação messiânica de Jesus Cristo neste Evangelho. Portanto, desta sentença em diante, Marcos vai descrever Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Sendo assim, queridos irmãos, vê-se esta presente necessidade combinada com a tônica de seu evangelho, que é encontrada no versículo 45 do capítulo 10. Lá nós encontramos a afirmação vinda do próprio Cristo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Estas são as marcas do Evangelho de Marcos, e estas são as características que irão demarcar esta narrativa. De acordo então com o que foi exposto, Marcos, após a sua declaração inicial, continua a narração remetendo o ouvinte ao ministério de João Batista. E este caminho lógico é importante, pois João é o precursor de Cristo. Ou seja, de acordo com as profecias de Malaquias, que o mensageiro prepararia o caminho para o Messias, Marcos identifica o ministério de João como cumprimento da profecia de Malaquias. Marcos, então, narra o ministério de João como cumprimento das profecias e aponta diretamente para um ministério mais excelente que viria. Outra consideração importante é que o tempo para o ministério de Cristo era importante. Este tempo está ligado diretamente ao tempo do propósito divino, que Paulo chama de a plenitude dos tempos. Sendo assim, o evangelista demarca bem o fim do ministério de João. Porém, antes ele narra dois eventos importantes para a identificação de Cristo como Messias. Ele narra o batismo de Cristo, no qual ele é indicado como o Filho de Deus pelo próprio Pai, que cumpre as profecias de Isaías e do Salmo 45. Também narra-se neste complexo de eventos a tentação de Jesus Cristo no deserto. Aqui então Jesus começa a sofrer com mais veemência a resistência de Satanás. Cristo vence o diabo e começa então o seu ministério com a força, começa o seu ministério com as forças malignas debaixo dos seus pés. Jesus tem um ministério curto na Judéia que os evangelhos sinóticos não narram, mas João faz questão de narrar.
Neste inteirinho, João Batista é preso, cumprindo o tempo determinado, então, para o começo efetivo do ministério de Cristo. Assim, Jesus, logo após a prisão de João, vai para a Galileia. Na Galileia, Jesus cumpre outra profecia, mas dessa vez a de Miqueias. Ele havia profetizado que a Galileia dos gentios veria grande luz, que obviamente esta luz é Jesus Cristo. Cristo começa a pregar a mensagem de arrependimento, porém a sua mensagem é diferente da mensagem de João Batista, pois ele é a própria mensagem encarnada, ele é o verbo encarnado, como João, o apóstolo, vai nos dizer no seu evangelho. Ele é Cristo, o cumprimento das promessas de Deus. Ele também prega um evangelho de juízo, de oposição à religiosidade falsa de sua época, além de confrontar as forças malignas. Marcos continua então, queridos irmãos, a narrar o ministério de Jesus Cristo, enfatizando a sua autoridade. Primeiro ele mostra Jesus vocacionando homens comuns para serem os seus discípulos, no capítulo 1, versos 16 a 20. A narrativa mostra de forma poderosa como Jesus chama os seus discípulos. Depois dessa chamada, então, nós vemos Jesus Cristo e seus discípulos em uma sinagoga no dia de sábado. Na sinagoga, a autoridade de Cristo é demonstrada em sua poderosa pregação do reino de Deus, no capítulo 1, versos 21 a 28. A sua pregação com autoridade deixava todos os que estavam ali ouvindo perplexos, porém, tão logo começou a pregar, sua autoridade foi oposta por um endemoniado. Este opôs-se a Jesus, que demonstrou toda a sua autoridade contra as forças do mal, expulsando então aquele espírito maligno. As forças do mal já haviam sido derrotados no deserto, porém continuavam a se opor, o que era uma indicação clara da chegada do rei. A narração então, queridos irmãos, continua com a demonstração da messianidade de Cristo, que é comprovada pelas inúmeras curas, demonstrações de afeto ao combalido, povo que jazia sem pastor. Há agora um povo e um pastor, e este é Jesus. Ele aparece se revelando como o Messias, simpático ao povo, compassivo para com os necessitados. Não é por acaso que um leproso proscrito da sociedade é curado. Jesus é o Messias dos combalidos, dos doentes, dos enfermos, dos necessitados. Mas Marcos, meus irmãos, vai mostrar aqui um padrão no seu evangelho. Jesus é mostrado sempre ensinando, curando e refugiando-se no Pai. A pregação de Jesus de curas e oração são marcas do seu ministério. Nesses primeiros capítulos, então, fica evidente tal padrão. Algo interessante é o motivo das intensas orações de Jesus Cristo. Ele passava muito tempo com os homens, portanto era necessário passar muito tempo com o Pai, falando com o Pai, orando, tendo essa comunhão intensa com o Pai. Uma outra variação importante encontrada em Marcos é a alternância de Jesus quanto à multidão curiosa. Ou seja, ora ele se aproxima da multidão, ora ele se afasta para que a multidão vá até ele. E no final do capítulo 1 e logo no capítulo 2, a gente consegue observar essa alternância. Concluindo então essa introdução, meus irmãos, Marcos tem o interesse de mostrar ao seu leitor que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tem autoridade para trazer o reino aos necessitados, aos enfermos, aos combalidos. E esta proposição, queridos irmãos, é revelada de uma forma crescente no Evangelho, até o clímax que se encontra na cruz e na afirmação do centurião gentil que diz: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Portanto, queridos irmãos, entrando aqui agora no nosso texto, nos versos 1 a 12 do capítulo 2, Jesus Cristo, nós podemos ver Marcos afirmando, e como tema, nós vamos pensar no seguinte: Jesus, o Filho do Homem, tem autoridade para perdoar pecados, logo ele é Deus.
Resumindo todos esses versículos, então nós chegamos a esta ideia central, a este tema central. Jesus, o Filho do Homem, tem autoridade para perdoar pecados, logo é Deus. E a primeira coisa que nós vamos ver aí, a primeira divisão, a gente vê nos versos 1 a 5, e aí nesses versos de 1 a 5, nós vemos a grande afirmação que Jesus faz. E eu vou ler novamente. Dias depois entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Queridos irmãos, depois de alguns dias, então, da cura do paralítico, Jesus entra novamente em Cafarnaum, cidade tipicamente gentílica, onde provavelmente ele possuía uma casa. Não se sabe de quem era a tal casa, se era de Jesus ou de alguma das pessoas que andavam com ele, mas é certo que esta casa servia de base para o ministério de Jesus Cristo na Galileia. Tão logo então soube que ele estava naquela casa, uma grande multidão correu para lá, porque, como nós já mencionamos, o ministério de Jesus Cristo atraía grandes multidões. Aquelas pessoas então foram para aquela casa e se acomodaram como eles conseguiam se acomodar. Não havia lugar ali para tantas pessoas, tanto que muitos que foram para lá se colocavam à porta para tentar ouvir os preciosos ensinos de Jesus Cristo. E ele pregava com uma autoridade que nunca havia sido visto. Portanto, aquele povo do primeiro século estava aflito para ouvir a palavra de Deus, queridos irmãos, após 400 anos de silêncio. E agora então eles não poderiam deixar de aproveitar esta oportunidade. Cristo anunciava a palavra. Ele não perdia tempo, ele não ficava fazendo rodeios, mas ele anunciava o verdadeiro evangelho do reino. Afinal de contas, para isso ele havia sido comissionado. Enquanto ele pregava e a multidão estava ali reunida ao redor, Marcos então nos diz que um paralítico estava sendo conduzido para aquele lugar por 4 pessoas. O paralítico certamente havia ouvido falar da fama de Jesus, que Marcos então vai nos dizer que a fama de Jesus corria célere. Ele não poderia perder aquela oportunidade de ser curado por Cristo. Havia esperança naquele homem. Chegando ele então na casa, não havia como levar o paralítico até onde Jesus Cristo estava por causa daquela grande multidão que ocupava cada milímetro daquele espaço. Seria frustrante, queridos irmãos, a oportunidade perdida por aquele paralítico. Seria como ver a única esperança que ele tinha de cura indo embora. Mas os homens que possuíam fé tomaram uma atitude inusitada. Eles resolveram abrir o telhado eirado da casa para baixar o homem até onde Jesus se encontrava. Nas casas daquele tempo havia uma espécie de varanda que se localizava na parte superior da casa. Este local era usado, meus irmãos, para as orações e outras atividades. Havia um acesso por uma escada, e esta escada deve ter sido usada para subir a cama, o leito do paralítico até aquele lugar. Os 4 homens então descobriram o telhado da casa após saber o lugar exato onde Jesus estava, e após então tirar a forração, eles baixaram o paralítico até Jesus. A cena deve ter sido, queridos irmãos, surpreendente. Imagine Jesus ali, uma grande multidão, e de repente um homem numa maca é descido por cordas até onde Jesus estava. Mas o mais surpreendente foi o que ocorreu depois. Não foi a cena em si, mas o que veio depois disso. Porque Jesus olhou para aquele homem, e ele olhou não para o paralítico, mas para os 4 amigos que o baixaram ali, e Jesus vê o íntimo daqueles homens.
ele vê fé no coração daqueles homens, queridos. Somente Deus, verdadeiramente Deus, pode ver a fé no coração de alguém. Outra pessoa não pode olhar para os nossos corações e ver que tem fé. Somente Deus sonda os corações e somente Deus vê a fé que há em nós. Jesus, então, ao ver a fé daqueles homens, faz uma declaração bombástica. Ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Imagina, queridos irmãos, o que não passou na mente daqueles homens e mulheres. Imagina o que não passou na mente daquele paralítico. Ele foi conduzido para ali, para aquele lugar, mas quando Jesus vai falar com ele, Jesus não fala levanta e anda, mas Jesus fala: perdoados são os seus pecados. Jesus, ao dizer isso, queridos irmãos, está ali cutucando os líderes judaicos que se encontravam também ali junto com aquela multidão. E essa é uma provocação direta. No entanto, ele afirma curar o que o paralítico mais precisava. Ele o sara dos seus pecados. Os homens não refutam o que Cristo diz, porque eles têm fé, aqueles que levaram aquele paralítico até ali. Mas os escribas não são assim. Eles se sentem incomodados, eles se sentem confrontados, porque ouvir Jesus dizer que ali há um caso de perdão de pecados incomoda aqueles homens. Queridos irmãos, percebam que o Senhor Jesus, ele veio a este mundo, e quando ele então estava diante de inúmeras pessoas, inúmeras multidões, ele sempre fazia aquilo que era necessário fazer na vida daqueles homens e mulheres. Obviamente, Jesus Cristo fez muitos sinais, muitos milagres, e tudo isso teve um objetivo, tudo isso teve um propósito. E os evangelistas vão nos dizer que sempre vão nos dizer que o objetivo dos milagres, dos sinais que Jesus Cristo fez, era de atestar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas, queridos irmãos, ao nos depararmos com uma cena como esta, ao nos depararmos, ao vermos Marcos narrando o que está acontecendo aqui, Jesus Cristo não está ali dizendo para aquele homem: olha, o mais importante para você é ter a sua cura física, o mais importante para você é levantar dessa maca e andar, o mais importante para você é receber milagres. Queridos irmãos, o que Jesus está fazendo naquele homem era aquilo que ele mais precisava, porque Jesus Cristo veio a este mundo para perdoar pecados, e aquele homem era um miserável pecador, e ele então recebe de Jesus a maior bênção, o maior milagre que ele poderia receber na sua vida. Ele recebe o perdão de pecados. Ele recebe uma vida nova, ele recebe a transformação, ele recebe, queridos irmãos, o novo nascimento, ele recebe a cura para a sua alma, ele recebe então a oportunidade de ter um novo relacionamento com Deus. Queridos irmãos, eu não descarto, eu não sou cético ao ponto de pensar que Deus não faz milagres extraordinários nos nossos dias. Se Ele quiser, Ele pode fazer, Ele é Deus. Ele pode fazer milagres em quem Ele quiser, como Ele quiser, da maneira que Ele achar melhor. Ele é Deus. Mas, meus irmãos, este não é o modus operandi de Deus nos nossos dias. Mas aqui então nós vemos, queridos irmãos, que Deus está fazendo a maior transformação que alguém poderia receber: o perdão de pecados. O Senhor Jesus está tirando das costas deste homem toda a condenação, tudo aquilo que o mandaria direto para o inferno, e dando a ele a oportunidade de ter uma vida nova na presença de Deus. Pergunta então que nós podemos nos fazer aqui, queridos irmãos, olhando para a fé destes homens, como nós temos nos aproximado de Cristo? Quando nós nos aproximamos de Cristo, queridos irmãos, o que nós esperamos dele? A fé em nossos corações. Há em nossos corações uma fé ao ponto de nos levarmos imediatamente para a presença de Deus, crendo que Ele é poderoso e que Ele pode fazer em nossas vidas, meus irmãos, muito mais do que nós pedimos ou que nós pensamos.
Ao nos aproximarmos de Deus, é importante que nós tenhamos fé. É importante que o Senhor olhe para os nossos corações e veja fé em nós, ao ponto de confiarmos nele, ao ponto de nos entregarmos a ele, ao ponto de descansarmos nele, ao ponto de saber que ele é Deus, que ele governa as nossas vidas, que ele nos salva, que ele nos transforma, que ele nos dá a vida eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, meus irmãos, nós vemos nos próximos versículos a oposição dos escribas diante daquela cena que acontece ali com aquele paralítico e Jesus. Os versos 6 e 7 então nos dizem: alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Marcos agora volta a sua narrativa para os escribas que ali estavam. Estes, ao ouvir a declaração de Jesus Cristo, não se alegraram com o perdão do paralítico. Eles não se maravilharam com o fato de o próprio Deus estar ali entre eles, mas a atitude que eles demonstram é completamente oposta à atitude do paralítico e dos 4 homens. Há um claro contraste, meus irmãos, de evidência feita por Marcos aqui. No coração dos escribas, eles começam a razoar, ou seja, eles começam a indagar aquilo que eles haviam ouvido. Por serem conhecedores das Sagradas Letras, logo eles trazem à sua mente aquilo que Cristo está dizendo, e eles colocam em xeque isso que está sendo dito por Cristo. Mas o Senhor Jesus sabia com certeza aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava se passando no coração daqueles homens. Pelo Espírito, ele olhou para o íntimo de cada um deles e varreu os seus sentimentos, assim como eles analisaram a declaração de Cristo. No coração dos escribas, meus irmãos, não havia fé como no coração do paralítico. Mas o que havia no coração daqueles homens era descrença. Havia um sentido de oposição à declaração de Jesus. Nós podemos ver que o verso, que o mesmo sentimento surgiu em alguns escribas, mas não em todos. O que realmente eles estavam pensando? Eles acreditavam que Jesus havia blasfemado. Para o judeu, o pecado mais grave era a blasfêmia. Tanto que o interrogatório de Jesus, que no interrogatório que Jesus sofreu, os circunstantes observavam a questão da blasfêmia e rapidamente, por causa daquilo que eles entenderam ser blasfêmia vinda de Jesus, eles declararam uma sentença. A blasfêmia, então, era punida com a morte. Também outros crimes, mas a blasfêmia em especial era tida como altamente ofensiva. O zelo dos escribas, queridos irmãos, seria adequado. No entanto, eles estavam diante do Logos encarnado. Eles estavam diante de Deus, diante do Cristo Redentor. Assim sendo, seu zelo se tornou uma loucura, pois se opuseram ao próprio Filho de Deus, ao próprio Deus. Jesus, então, ao dizer que podia perdoar pecados, se declara divino, e para os judeus isso era algo inaceitável. Na cabeça judaica não havia uma concepção tão clara a respeito da divindade do Messias, portanto, não puderam compreender tal afirmação. Há de se considerar que o pecado não os possibilitou de entender e de ver aquilo que estava acontecendo ali diante de seus olhos. Neste ponto, então, queridos irmãos, do Evangelho de Marcos, começa a oposição oficial por parte das autoridades ao Senhor Jesus. Antes, a oposição vinha por parte das forças das trevas que se lhe opunham, mas agora, meus irmãos, as autoridades são aqueles que se opõem a Cristo. E a pergunta é: será que em nosso coração há dúvidas concernentes, queridos irmãos, há dúvidas sobre quem é Jesus?
Será que em nossos corações, meus irmãos, há dúvidas sobre o poder de Cristo, sobre a autoridade de Cristo, sobre a pessoa de Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus, é o Verbo, é o Logos divino, é o Verbo encarnado. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para perdoar pecados. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para dar vida eterna. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para receber a nossa ofensa, para receber, queridos irmãos, sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus Cristo é o Filho de Deus, e em nossos corações não pode existir um resquício sequer de dúvidas acerca de quem é Jesus Cristo, acerca do seu papel, acerca do seu poder, acerca da sua autoridade. Nós precisamos, meus irmãos, confiar plenamente, cabalmente no poder salvífico e transformador de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele tem autoridade para perdoar pecados, Ele tem autoridade para dar vida nova, Ele tem poder para nos resgatar das forças do mal, das trevas, e nos transportar para a sua maravilhosa luz. Ele é o Filho de Deus e, portanto, meus irmãos, ao nos aproximarmos dele, deve existir em nós uma completa entrega. Deve existir em nós uma confiança plena de quem Ele é, do seu poder, da sua grandeza, da sua majestade. Deve existir em nós, queridos irmãos, a mesma sensação, o mesmo sentimento que houve no coração do centurião. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Não deve haver dúvidas em nós. Mas nos versos 8 a 12, então, nós vemos a grande prova. Os versos 8 a 12, então, vão nos dizer: e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos algo assim. Marcos agora volta a sua narrativa novamente para Jesus. Os escribas não contavam com algo. Eles não contavam com o fato de estarem diante do próprio Cristo, Filho de Deus. Eles estavam diante, como eu já disse, do Logos encarnado. Jesus então lança o seu olhar prescrutador para o coração, para o âmago daqueles escribas duvidosos. Ele vê o coração do homem em toda a sua maldade. Ele percebeu, queridos irmãos, o que eles estavam pensando, naquilo que eles estavam arrazoando, o que eles estavam confabulando internamente. Jesus tomou de pronto então uma atitude ao se deparar com aqueles pensamentos. Ele se virou para aqueles homens e disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? E essas palavras de Jesus, meus irmãos, devem ter sido chocante para aqueles escribas, pois em nenhum momento eles disseram o que estavam pensando. Sua inquietação era interna e não externa. Imagino o que deve ter se passado na mente e no coração daqueles homens. É impressionante, pois o Filho do Homem conhece a fundo o coração humano. Cristo conhece os nossos corações, meus irmãos. O Salmo 139 vai nos dizer isso, que o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O salmista no Salmo 139 vai nos dizer que a palavra ainda não nos chegou à boca e o Senhor já sabe toda. Ele nos conhece antes de termos sido formados no ventre materno. E isto, queridos irmãos, é uma compreensão terrível que requer de nós uma atitude. Saber que o Senhor nos conhece, saber que o Senhor sonda os nossos corações e o que Ele percebe e vê em nós, quem nós somos de fato, deve nos levar, queridos irmãos, a estarmos sempre arrependidos dos nossos pecados diante de Deus, porque nós podemos
nos esconder aquilo que nós fazemos de muitas pessoas. Mas nós não podemos esconder nada de Deus. Diante de Deus nós estamos expostos. Diante de Deus os nossos pecados ocultos estão revelados. Diante de Deus as trevas que há em nós, queridos irmãos, é vista pelo Pai, é vista por Cristo. Nós não podemos nos esconder de Deus. Nós não podemos fugir de Deus. Nós não podemos esconder quem nós somos de Deus. Nós somos pecadores, e diante desta realidade, a atitude que deve existir em nós é de uma busca contínua por santidade, por transformação de vida, porque o Senhor conhece o nosso coração. E não há chance, então, conhecendo o coração daqueles escribas, não há chance de resposta para eles. Talvez houvesse uma resposta e Cristo se volta então para eles com outra pergunta: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? E esta pergunta então remete aos escribas a um novo julgamento. Jesus está levando aqueles homens a reconsiderarem o julgamento que eles acabaram de fazer. Mas também a pergunta é uma forma de evidenciar o que está por vir. A pergunta coloca as coisas em perspectiva, meus irmãos. Somente Deus pode perdoar pecados. Logo, Jesus estava tomando para si a prerrogativa divina. Porém, com isto então seria evidenciado. Como seria evidenciado que Jesus é Deus? Ao dizer estão perdoados os seus pecados, ninguém pode constatar tal fato. Ninguém pode constatar que de fato os pecados daquele homem que estava ali foram perdoados. Mas ao dizer para um paralítico: levanta e anda, o fato pode então ser comprovado. Portanto, Jesus, para comprovar a sua autoridade de perdoar pecados e consequentemente a sua divindade, ele manda então o paralítico andar. É interessante notar que ele usa um título messiânico aqui, Filho do Homem. E este título refere-se à divindade de Cristo, porque remete o leitor de Marcos ao livro de Daniel, capítulo 7, onde o Filho do Homem comparece diante do ancião de dias para receber dele o poder e a autoridade. Quando usado por Jesus nesta ocasião, todos os leitores de Daniel entenderiam que Jesus se identifica com aquela figura. Então ele faz o milagre de curar o paralítico, faz o milagre menor para comprovar um fato maior. Ele diz: para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra de perdoar pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. Deve ter ocorrido ali, meus irmãos, um momento de tensão naquele local. Jesus estava comprovando a sua divindade pelo milagre. Todos esperam a prova cabal e a prova então vem a galope. O paralítico se levantou no mesmo instante, saiu dali curado e com os seus pecados perdoados. Não houve demora. Tão logo ouviu a ordem de Jesus, o homem se pôs de pé e começou a andar, como se ele tivesse andado sempre daquela forma. E ele anda à vista de todos. Este milagre, meus irmãos, não foi oculto como alguns outros, mas foi à vista de todos os circunstantes que ouviam a palavra de Deus. Foi uma prova pública e cabal da divindade de nosso Senhor. As pessoas que estavam ali, abismadas, deram glória a Deus. A sua manifestação mostra a grandiosidade do milagre e, consequentemente, a grandiosidade de Cristo. É notável, meus irmãos, o registro da fala dos circunstantes. Eles disseram que nunca haviam visto algo desta natureza. E esta afirmação é contundente, pois Marcos está provando a singularidade de Cristo por meio do ensino, dos sinais e das reações populares.
Para os leitores originais, seria marcante ouvir algo desta natureza. Ouvir que os circunstantes nunca haviam visto algo deste tipo seria uma expressão muito forte para a argumentação de Marcos. Ele mostra, queridos irmãos, para os leitores que Jesus é Deus, o Messias prometido, o Salvador que tem a autoridade para perdoar pecados. Portanto, meus irmãos, no Evangelho de Marcos, nós temos a revelação da messianidade de Cristo de forma progressiva. Na narrativa, os elementos de comprovação são lançados para atestar a proposição de Marcos. E nesse texto nós temos alguns elementos. Nela, Jesus é mostrado como Deus e como quem tem autoridade para perdoar pecados. A progressão se torna clara ao ampliarmos o nosso foco. Jesus é mostrado como quem ensina, como quem tem autoridade, como quem tem poder sobre as forças malignas. E agora a autoridade de Jesus é sobre o pecado do homem. Sabendo, queridos irmãos, que somente Deus perdoa pecados, logo então nós chegamos a esta grande conclusão: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Senhor. Nessa passagem, Marcos deixa claro para o seu leitor que Jesus é Deus e, consequentemente, Ele tem poder e autoridade. Meus irmãos, a nível de aplicação, em todos os tempos, as pessoas devem glorificar a Deus e a Jesus pelo perdão de pecados que está acima da cura. O que nós mais precisamos, meus irmãos, é de perdão. O maior milagre que nós precisamos é que os nossos pecados sejam perdoados. Obviamente, nós vivemos em tempos onde muitas pessoas estão enfermas, onde nós vemos diversos tipos de doenças aparecendo. Essa que nós estamos vivenciando agora, a Covid-19, queridos irmãos, é um tipo de doença, é um tipo de doença, de enfermidade que tem afetado o mundo inteiro. E muitas pessoas têm morrido, muitos estão enfermados por causa disso. Muitos precisam de cura, muitos precisam ter a sua saúde restaurada. A medicina tem trabalhado nisso. Mas, meus irmãos, a medicina não pode perdoar pecados. A medicina não tem poder para olhar para cada um de nós e dizer: os seus pecados estão perdoados, porque o único que pode fazer isso é Cristo. E o que nós mais precisamos, meus irmãos, é de perdão, é de transformação e não de cura. Nós sabemos que um dia nós teremos um corpo perfeito. Um dia nós seremos totalmente transformados por Cristo. É óbvio que nós não devemos negligenciar as orações a Deus em favor de transformação, de cura. Mas, meus irmãos, o que nós mais devemos nos colocar diante de Deus e clamar é pelo perdão dos nossos pecados. Para Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados, custou para Ele um preço altíssimo, meus irmãos. Custou para Jesus a sua própria vida. Cristo declarou uma sentença que o levou à morte. E Ele não se amedrontou por causa disso. Ele não se esquivou do seu papel e do seu chamado com medo de morrer. Muitos hoje em dia são chamados pelo Senhor para levar também um evangelho de transformação, de libertação, um evangelho de vida nova para aqueles que estão perdidos e abatidos, para ovelhas que não têm pastor. E muitos que são chamados por Jesus são chamados para ir a lugares, meus irmãos, onde é extremamente proibido pregar o evangelho. E diante desse chamado de Jesus, muitos têm se colocado prontamente à disposição e não considerado o fato de que eles correm o risco de vida. Mas eles então creem em quem os chamou e eles sabem que quem os chamou é poderoso para preservá-los. E mesmo que eles venham a morrer, eles viverão eternamente na presença do Senhor. Cristo tem autoridade absoluta, meus irmãos. Portanto, nós devemos nos aproximar dele com fé. Ao nos aproximarmos de Jesus, é importante que nós nos aproximemos com fé.
É importante que nós creiamos que Ele é o Salvador, que nós creiamos que Ele pode nos transformar, que Ele pode nos dar vida, que Ele pode nos fortalecer, que Ele pode nos dar um ânimo novo, que Ele pode alegrar os nossos corações, que Ele pode enxugar as nossas lágrimas, que Ele pode nos conduzir a uma esperança viva, gloriosa e eterna à eternidade. Queridos irmãos, a aceitação da autoridade de Cristo vem pela fé. Por isso é importante que nós tenhamos essa fé. Pessoas sem fé rejeitam a autoridade de Cristo, logo rejeitam o perdão que é oferecido por Cristo. Jesus é Deus, queridos irmãos, e portanto Ele é aquele que se compadece dos proscritos. Ele se compadece dos enfermos. Ele se compadece das ovelhas que não têm pastor. Mateus 9 vai nos dizer isso. Mateus 9 vai nos dizer que Jesus pregava nas sinagogas, andava pelas cidades, ruas, anunciando o reino de Deus. E Jesus se compadecia daqueles que eram vistos como ovelhas que não tinham pastor. Aquilo que era mais necessário a oferecer para aquelas pessoas era a vida eterna. E Jesus, como sendo o pastor, o grande pastor de nossas almas, Ele ofereceu de uma vez por todas aquilo que nós mais precisávamos, aquilo que as pessoas mais precisavam, que era a vida eterna. O grande pastor de nossas almas, o Senhor de nossas vidas, Ele nos salva, Ele nos transforma, Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos conduz a Deus, transformados para a glória do Pai. Amém, queridos irmãos. Vamos orar, meus queridos. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos por Tua palavra. Nós somos gratos por Jesus Cristo, o Senhor de nossas almas. Nós somos gratos, ó Deus, pelo Senhor que nos chamou, que nos salvou, que realizou em nós o maior milagre de nossas vidas, a salvação e a vida eterna. Ó Deus, que nós possamos viver na Tua presença, com os nossos corações sendo nutridos e fortalecidos por uma fé viva, uma fé pujante, uma fé grandiosa. Que nós possamos, ó Deus, crer de fato que Jesus Cristo é Deus, que Ele é poderoso para nos salvar e que Ele é poderoso, ó Deus, para restaurar as nossas vidas e a nossa amizade com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Que nós possamos crescer, confiar, ó Deus, no poder da cruz. Que nós possamos confiar no poder do Logos eterno. Que nós possamos confiar no poder de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e descansar nele todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos irmãos, recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de nós e sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é